Boa tarde, galera, tudo bom? Meu nome é Guilherme de Araújo, sou diretor de marketing da Pacto Consultoria e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o nosso processo de negociação e precificação. Primeiro, para contextualizar, a Pacto é a empresa júnior de gestão de negócios da UF, Universidade Federal Fluminense. A gente trabalha com os cursos de administração, ciências contábeis, ciências atuariais e processos gerenciais. Dentro da Pacto não existe uma área separada para comercial. Então quem cuida de todas essas questões que a gente está vendo aqui no Benege é a área de marketing. Ela é dividida em três assessorias. A primeira, marketing digital, é responsável pelas mídias sociais e parte de TI. Relações públicas é responsável pela nossa entrega de valor para os stakeholders. E finalmente, a assessoria comercial são os responsáveis pela prospecção de clientes, negociação de projetos, acompanhamento de projetos e fidelização desses clientes. Antes de falar também do processo da negociação, é importante destacar 4 pontos fundamentais para você transmitir profissionalismo, uma imagem profissional, séria para o seu cliente. Muitos clientes chegam para a gente com certo preconceito, certo receio de que nós, por sermos universitários, às vezes nos primeiros períodos do curso, não vamos ser capazes de entregar um projeto de qualidade. Então não adianta a gente explicar que os nossos membros são selecionados, que nós somos mentorados por professores, por profissionais de trabalho. A nossa imagem, nosso comportamento tem que refletir isso. Então a gente tem que sempre se atentar com a organização do espaço da reunião. Às vezes a gente negocia na própria empresa do cliente, em algum lugar que seja da preferência dele, mas quando é na nossa EJ, a gente tenta deixar o espaço mais arrumado possível para mostrar que aquele ambiente de trabalho é sério e que nós levamos a sério o que a gente faz, desde a organização da sala até o projeto que a gente se propõe a fazer para ele. Pontualidade é uma questão importante até em relações assim não profissionais, porque algumas pessoas interpretam o atraso como uma forma de você demonstrar que você valoriza mais o seu tempo do que dessa pessoa, porque você combinou um horário, não chegou nesse horário, então nesse tempo que a pessoa ficou te esperando, ela perdeu o tempo dela e você não valorizou isso. Então, como pode ser que o cliente pense assim também, a gente sempre se programa para chegar ou pontualmente na hora marcada, ou de preferência até um pouquinho antes. Assim a gente pode ir se preparando melhor para a reunião e evita do cliente chegar antes da gente, que fica uma situação bem chata. O terceiro ponto é o conhecimento da nossa cartilha de serviços. Não adianta a gente levar uma pessoa para a reunião de diagnóstico e ela não saber como a empresa pode ajudar o cliente com base naquilo que ele fala. Então, o assessor comercial, o negociador, enfim, quem for na reunião fazer o diagnóstico precisa entender como a sua empresa trabalha de forma bem ampla, porque o cliente vai fazer perguntas, essa pessoa tem que estar preparada para explicar como funciona a empresa, o que é uma empresa júnior, como são nossos projetos e como a gente pode ajudar ele especificamente, com aquele problema específico. Para isso, a pessoa precisa estar ciente de quais são os serviços que a empresa faz e saber explicar até com detalhes sobre cada um deles. A última questão é vestimenta. Toda EJ tem as vestimentas que são permitidas ou não no espaço de trabalho. Na Pacto não é diferente. O que eu não sei se todas as EJs têm, mas que a gente teve o cuidado de criar, foi um código de vestimenta separado daquele que a gente pode usar no dia a dia para reuniões com o cliente. Ou seja, no dia a dia tem uma gama de roupas maiores que a gente pode usar, mas para reunião com o cliente a gente restringe um pouquinho para se certificar de que a gente vai estar passando a imagem que a gente quer, que é de profissionalismo. Então a gente toma alguns cuidados, porque existem clientes mais conservadores, e por isso em reunião com o cliente a gente só pode sapato fechado, calça jeans ou social em tons escuros e camisa social e polo só se for a da Pacto, nosso uniforme, que é essa polo aqui que eu estou usando hoje. Então, quando a gente vai negociar, a gente toma cuidado com esses 4 aspectos. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre o processo. O processo ele tem que ser bem definido, porque ele é complexo, tem muitas áreas envolvidas. Na Pacto, por exemplo, marketing, projetos e ADM Fin estão envolvidos no projeto e por isso precisa ter uma comunicação muito eficiente entre as 3 áreas. Então tem que ser um processo mapeado,
e tem que ser bem definido cada ação e o momento em que ela vai ocorrer. O processo se constitui em 3 reuniões, 3 encontros com o cliente. O primeiro é o encontro do diagnóstico. Quem vai nessa reunião é o assessor comercial, ou seja, membro da área de marketing, e algum outro assessor, de preferência que também seja da área de marketing, não necessariamente um comercial, para auxiliar essa pessoa que vai conduzir a reunião. Ou seja, enquanto o comercial conduzir a reunião, enquanto ele levar a conversa com o cliente, fizer as perguntas que são necessárias, enfim, enquanto um define o que precisa ser falado na reunião, para que a gente possa fazer um diagnóstico assertivo, a outra pessoa cuida da parte da ferramenta Canvas. Para quem não conhece, é muito interessante estudar. É uma ferramenta dividida em 9 blocos, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas são blocos em que você escreve palavras-chave e destaca os principais pontos do empreendimento do cliente. Aí tem bloco de quem é o público dele, quais são os principais custos, as principais entradas, potenciais parceiros, enfim. E ao longo dessa conversa com o cliente, que a reunião de diagnóstico nada mais é do que uma conversa para entender o que ele precisa, é importante ter alguém deixando tudo registrado para depois nenhum detalhe passar em branco. Ou seja, na reunião, o comercial vai tentar entender o que o cliente precisa, qual o problema dele, por que ele nos procurou, ou então, se ainda não existe a empresa dele, como é a empresa que ele quer criar, qual a proposta dela para o mercado, e a partir desses insumos, o comercial já vai dizer para ele qual projeto ele considera, qual serviço nosso ele considera adequado para o momento da empresa do cliente. Então, ele vai explicar que vai existir uma segunda reunião, ele já procura deixar inclusive marcada com o cliente, em que será apresentada a proposta comercial. Ou seja, a gente vai fazer um orçamento do projeto e vai apresentar quanto tempo ele vai demorar, quem vai ser o responsável por aquele projeto, quanto o projeto vai custar, enfim, todos os detalhes. Então a primeira reunião é bem simples, não tem muito mistério, é fazer o diagnóstico e já deixar marcada a segunda reunião. A partir do momento em que termina a reunião, o comercial é responsável por passar tudo aquilo da ferramenta Canvas, todas as observações sobre o empreendimento que ele fez, para um relatório de diagnóstico. Assim, a gente evita problemas de comunicação, porque vai ter um documento padronizado em que ele vai escrever tudo sobre o que aconteceu na reunião, dividido nos mesmos blocos que o Canvas, vai colocar as suas observações paralelamente, e depois que preenchido esse documento vai ser enviado para a área de projetos. A área de projetos vai abrir a gerência na Pacto. A gerência é aberta, ou seja, qualquer assessor pode ser um gerente de projeto, independente da área em que ele trabalhe, e a empresa vai ter um determinado período de tempo de 8 horas comerciais, ou seja, um dia, e nesse dia as pessoas que tiverem interesse vão se inscrever para a gerência e terminado o prazo vai ser definido quem vai ser o gerente daquele projeto e além do gerente um coordenador, qual vai ser o membro da área de projetos que vai ser responsável pela qualidade das entregáveis desse projeto em si. Então, definidos o gerente e o coordenador, a diretora de projetos vai passar para eles o documento do relatório de diagnóstico feito na reunião e esses dois juntos vão cuidar de fazer a proposta técnica do projeto. Ou seja, eles vão montar uma EAP, que é a estrutura analítica do projeto, vão destrinchar esse projeto em atividades e vão fazer o escopo, listando tanto o que a gente se propõe a fazer para o cliente, como também deixando bem claro o que não será feito no projeto, ou seja, o não escopo. Então, o gerente e o coordenador vão fazer proposta técnica, eles têm para isso um prazo de um dia comercial também, e no dia seguinte, um assessor da área de ADMFIN, administrativo e financeiro, vai ser o responsável por fazer a precificação. Eu vou explicar no final para não ficar confuso, mas enfim, o assessor de ADMFIN vai pegar a proposta técnica, vai calcular qual vai ser o custo daquele projeto para o cliente e vai elaborar a proposta comercial. Ou seja, tem proposta técnica e proposta comercial, que é a que vai ser apresentada para o cliente na segunda reunião. Na segunda reunião, vão o assessor comercial da área de marketing e
o gerente escolhido para o projeto. Assim, a gente já mostra para o cliente, na proposta comercial, qual vai ser o projeto que a gente se propõe a fazer, quanto tempo vai levar, quanto vai custar, e já apresenta ali pessoalmente mesmo quem vai ser a pessoa responsável por todo aquele projeto, quem vai coordenar as atividades e quem vai se comunicar diretamente com o cliente, que vai ser o gerente. Então, como os clientes às vezes confundem um pouquinho quem é o gerente, quem é o comercial, não entendem muito bem qual o papel de cada um, na segunda reunião a gente já tenta deixar nítido as atribuições de cada um nos processos e explicar que depois que o projeto for fechado, o comercial só vai atuar fazendo acompanhamento da satisfação do cliente em relação à equipe e que o gerente vai ser o responsável por todas as questões de atividades e validação. Então, na segunda reunião, o cliente vai ver a proposta, vai saber quanto a gente vai cobrar, quanto tempo vai levar, vai conhecer quem vai cuidar daquilo tudo e ele pode ou já deixar assinado na proposta comercial mesmo, que ele quer fechar o projeto e ele já cria um vínculo com a gente, ou então ele pode levar a proposta para casa e estudar com mais calma. Por isso, a proposta tem um prazo de 5 dias úteis, ou seja, ele não precisa fechar o projeto com a gente na hora e nem precisa ser feita uma nova precificação, uma nova proposta logo de cara. Ele tem um prazo de 5 dias para refletir e levantar qualquer questionamento que ele tenha. Na terceira reunião, que também já foi deixada marcada, e para ela acontecer na segunda mesmo, o comercial já pega todos os dados do cliente para elaboração do contrato, para agilizar o processo, porque consultoria é uma coisa que a gente vende muito no impulso. Muitas pessoas compram e nem sempre elas precisam tanto da consultoria. Então a gente tem que fazer um processo mais rápido possível para a pessoa não ficar muito hesitante, porque ela pode mudar de ideia. Então, na segunda reunião, já apresenta a proposta, pega os dados para o contrato e deixa marcada a terceira reunião. Na terceira reunião, já é levado um contrato pronto para o cliente assinar e ele pode ou fechar o projeto com a gente ali naquele momento, já assinando o contrato, uma via para ele, uma via para a gente, ou então ele pode tirar qualquer dúvida sobre o nosso modelo de trabalho, enfim, sobre como foi precificado, e cabe ao comercial persuadir o cliente a fechar com a gente. Vai mostrar os pontos fortes, as vantagens de se fazer projeto com uma empresa júnior e se fechar o projeto, maravilha. Assina ali e já começa naquele mesmo dia o projeto. Se não, o cliente vai levantar todos os pontos que ele quiser questionar. Seja, as atividades que vão ser feitas, o tempo do projeto, o preço dele. E aí pode haver uma terceira reunião, uma quarta no caso, para reproposta, em que a gente vai fazer uma nova proposta técnica e uma nova comercial, de acordo com o feedback que ele deu pra gente, e deixar tudo de uma forma de acordo com a vontade do cliente. Tem que ser tudo personalizado para que ele tenha interesse no projeto e para que ele feche com a gente. Um detalhe interessante é que em cima do valor que a gente fecha o projeto, a gente também dá uma margem que os comerciais podem negociar para barganhar. Então, ali tem o papel, tem o preço ali do projeto, e se o cliente ficar meio hesitante, o comercial pode negociar com ele, pode barganhar, ter jogo de cintura na hora e dizer, eu posso reduzir em tantos por cento o custo, eu posso te dar um desconto tal. E essa já é uma estratégia para fazer com que ele feche com a gente. Então, o processo é bem simples, são 3 reuniões e a partir daí já fecha o projeto ou então passa para um processo diferente que já é o de reproposta. Como eu falei, que esse processo tem que ser rápido para a pessoa contratar o nosso serviço, para ela não mudar de ideia. Aí também tem um processo alternativo, para quando a empresa estiver em alguma situação mais extrema, em que precise fechar projetos com mais urgência. Nesse processo, a única coisa que muda é que a gente deixa a escolha do gerente do projeto para o final. Então só é alocado um gerente depois que o projeto tiver sido assinado. Contrato assinado, projeto fechado, aí sim a gente aloca um gerente. E a gente também reduz pela metade o tempo para todas as atividades. Ou seja, projetos que teria um dia para elaborar a proposta técnica passa a ter metade de um dia. E a outra metade vai ser para a Demifim fazer proposta comercial. Esse é o nosso processo de negociação alternativo.
a gente deixa para o final a escolha do gerente e reduz o tempo que a gente dá de liberdade para os membros fazerem as suas atividades. Agora, em relação à precificação, cada EJ tem o seu valor de hora consultor, ou seja, o quanto vale para a gente a nossa hora de trabalho, e na Pacto como é calculado esse valor. A gente faz ele de acordo com o nosso PF. A gente calcula o total de gastos que a gente vai ter o ano todo, todas as despesas, a gente faz uma estimativa e divide esse valor pelas horas em que a gente pretende alocar em projetos, ou seja, com as nossas projeções. O resultado dessa conta é o valor da nossa hora consultor. Então, na hora de fazer o preço do projeto, a gente vai vai calcular os deslocamentos dos assessores, dos consultores, do gerente e vai calcular quantas passagens vai gastar, se vai gastar refeição, se vai ter alguma terceirização, e aí ele vai ter o custo mínimo do projeto, que é para a gente não sair no prejuízo. Em cima desse valor, a gente calcula quanto ele vai pagar pelo projeto em si, que seria as horas alocadas multiplicado pelo valor que eles cobram pela hora, ou seja, hora consultor vezes horas alocadas no projeto. E ainda em cima desse valor, a gente coloca uns 3 critérios que a Demifin definiu, que servem justamente para poder de barganha do comercial. Que os critérios são porcentagens também, e elas são definidas de acordo com os critérios que são qual o porte do cliente, ou seja, quanto ele vai poder pagar para a gente, se é uma empresa maior, se é uma média empresa, se é micro, o nosso caixa, a disponibilidade do caixa da empresa, ou seja, se a gente está precisando de dinheiro, se a gente está bem, se a gente está tranquilo de acordo com a nossa projeção da meta. E o terceiro critério é o interesse estratégico daquele projeto para a gente. Ou seja, a gente vai levar em consideração se aquele projeto é mais operacional ou se ele vai ser mais agregador, se vai ser mais estratégico, se ele vai de fato desenvolver os nossos membros. Então, selecionados esses 3 critérios, a Demifin vai colocar as porcentagens e vai calcular em cima dos custos do projeto e da hora consultor, vai calcular essa porcentagem, que dá também a nossa margem de lucro, e vai ter o valor que vai ser apresentado para o cliente. Então, gente, esse é o processo de negociação da Pacto e de precificação. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso Facebook, Pacto Consultoria Júnior. Só procurar lá, pode mandar mensagem. E é isso aí, galera. Boa tarde e curtam aí o resto do conteúdo do Benege. Abraço!